Maurício, você pode explicar qual a diferença de operar índice, dólar e ações e por que você prefere ações? Posso sim. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e se essa também era a sua dúvida, hoje eu vou te responder. Se você puder, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição. Eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar, até para você presentear um amigo ou algo assim. Existem outras categorias aqui também, mas para a categoria trade tem desconto para vocês, beleza? O link está aí na descrição, o código de cupom está aí na descrição, é só você dar uma olhada lá. E se você está chegando agora aqui no canal, você vai encontrar um curso gratuito de trade, feito de trader para trader, tá? Um curso de análise técnica bem direto ao ponto. Você vai encontrar um guia de setups com mais de 15 vídeos, com mais de 15 setups para você escolher, testar e ver se funciona bem para você. Você vai encontrar também a playlist de dicas de trade para poder te ajudar a melhorar as suas técnicas no mercado. Então tem muita coisa aqui para você. Então, Maurício, desembucha. Qual a diferença entre operar mini índice, mini dólar e ações? Bom, existem sim algumas diferenças, tá? Eu tô falando aqui exclusivamente de day trade, então não muito swing trade, depois eu comento alguma coisa, mas principalmente day trade. Existem algumas diferenças, essas diferenças podem ser gigantes ou mínimas, isso aí é uma coisa muito interessante. Por exemplo, na hora de comprar ou de vender, você aperta o mesmo botão, no mesmo lugar, do mesmo jeito, colocar stop é da mesma forma, colocar alvo é da mesma forma. Porém, é um gráfico que funciona de forma um pouco mais direcional, pelo menos alguns ativos, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então a gente vai passar por alguns tópicos aqui. Então o tema de hoje é day trade, mini índice, mini dólar ou ações, o que vale mais a pena. Primeiro, é muito importante você saber que isso vai da forma como você se identifica com os ativos, tá bom? Não é porque eu estou falando aqui que eu prefiro ações que você deveria parar de operar o mini índice, parar de operar o mini dólar e operar ações só porque eu estou falando. O que eu quero aqui é que você entenda é que se você está se dando bem com mini dólar e está ganhando dinheiro, continua operando mini dólar. Eu estou te tentando abrir um outro caminho para você, tá? Se de repente você opera mini índice e ganha dinheiro com mini índice, continua operando, ganhando dinheiro com mini índice, tá? Você pode desconsiderar completamente a minha opinião e falar, não, Maurício, eu prefiro continuar no meu aqui, e tudo bem, é normal, a gente tem diferenças de opiniões. Mas se por acaso você está esse tempo todo aí e está perdendo dinheiro, está empatando, não consegue entender mini índice, mini dólar, você não consegue gerenciar o seu risco, eu estou tentando te mostrar só uma outra forma de você operar e descobrir que é possível ganhar dinheiro no mercado e que você não tem só essas duas opções, tá bom? Então a minha ideia aqui é essa, tá? Vamos lá. Mini dólar. Algumas características do mini dólar, tá? Eu não vou falar tudo aqui porque não precisa, acho que a maioria já tem no curso gratuito, então diversos outros vídeos por aí. Eu vou falar principalmente de algumas diferenças que você pode pensar. Por exemplo, o mini dólar, ele abre às 9 horas da manhã, ele faz parte do mercado futuro, ele abre às 9 horas da manhã. Quando você opera o mini dólar, você está operando um contrato. E aí esse contrato tem as suas variações. O mini dólar varia de 0,5 em 0,5 pontos. E isso significa que a cada meio ponto, né, isso aqui é meio ponto, você vai ter uma variação de R$5. Se você já estudou em outros vídeos de outras pessoas e você já sabe isso daqui, de qualquer forma, é muito importante que você continue vendo, porque o que eu estou falando aqui vai servir de comparação entre o mini dólar e as ações, vai servir de comparação entre o mini índice e as ações, eu preciso que você entenda esses tópicos, beleza? Então assiste o vídeo todo porque é bem importante. Bom, a média de variação diária, né, eu uso para poder calcular isso aqui, o True Range. Eu já coloquei um vídeo sobre isso aqui no canal, beleza? Eu vou deixar no card aqui em cima. E aí, nesse vídeo, você vai entender como é que é calculado isso aqui. Mas, mais ou menos, uma barra de um dia, essas daqui tem, em média, 107 pontos, tá bom? Então, vamos colocar aqui, para day trade, né, como é o foco, como é que funciona. 1 minuto, a gente tem, em média, a amplitude de uma barra, o equivalente a 3,5 pontos, o que daria, então, R$35. Uma barra num minuto, tá?
No 2 minutos, essa barra ela passa a ter mais ou menos 5,5 pontos, o que é mais ou menos R$55. Então, se você está arriscando uma barra para tentar pegar 2 vezes a amplitude daquela barra, que é como eu mostro aqui na maioria dos setups e momentos aqui, né, dos vídeos que eu falo, você estaria arriscando então R$55 para tentar pegar pelo menos R$100, 120, tá? Nesse caso aqui R$110. Então, pelo menos 2 vezes o risco aqui, ou pelo menos 1,5 vezes o risco. Num gráfico de 5 minutos, esse R$55 passa a ser R$85 de stop. Então eu acredito que para a maioria das pessoas que estejam operando com uma conta de R$1.000, você perder 8,5% em 15 minutos, né? Porque você vai colocar ali, a sua ordem, e aí de repente você veio, não sei, comprou aqui, o gráfico subiu e te estopou. E aí em 15 minutos você jogou R$85 fora. Eu acredito que isso não seja psicologicamente muito saudável, e principalmente para a sua conta, porque 2 stops desses já foram mais de 16% da sua conta, na verdade 17% da sua conta total. Então é um pouco difícil de gerenciar isso aqui. No 10 minutos, a média desse candle, né, de cada barra, é de 10,5 pontos, o que dá um stop de 105. E no 15 minutos, a gente tem mais ou menos 15 pontos, que é um stop de R$150. Nós sabemos que quanto maior o time frame, mais confiável é o sinal que é emitido, certo? Por isso que no gráfico semanal é muito mais fácil de operar. Um sistema de 50% de acerto que eu te mostro para day trade, ele tem 70% a 80% de acerto no gráfico semanal. Demora mais, mas é muito mais assertivo, tá? E aí, no gráfico diário, cada candle, cada dia, varia em média. Hoje, tá? A gente está em agosto de 2020, que o dólar tá na casa dos R$5,50. Então, hoje, 107 pontos é o equivalente a... Aliás, 107 pontos, né? Hoje, a variação de 107 pontos, e isso é equivalente a R$1.070 em um dia. Ou seja, o que eu quero te mostrar é, se você comprar na mínima do dia, comprou aqui na mínima, nesse pontinho aqui, e vendeu aqui na máxima, nesse pontinho aqui, em média, você vai ganhar R$1.070 em um dia, o que parece maravilhoso. Porém, se da mesma forma você comprar aqui e vender aqui, você vai perder R$1.070 em um dia. E eu acredito que pensar em perder esse valor, para a maioria das pessoas que está começando, é inviável, certo? Isso aqui, um salário mínimo hoje tá pagando, né, R$1.045. Então você está perdendo mais do que um salário mínimo em um dia. Não vale a pena esse risco, tá bom? Claro, se você se dá muito bem com o dólar, se você entende muito bem, se você tem o seu analista que está ali te ajudando, se você tem capital para isso, só está começando no day trade, de repente você está vendo isso aqui, mas você é milionário e tem aí, de fato, você pode perder R$1.000 por dia sorrindo que não faz diferença. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, tá bom? Então essas daqui são algumas das características do mini dólar. Eu falei aqui da abertura, eu não falei do fechamento. O fechamento varia um pouco. Às vezes a gente tem aftermarket, às vezes não tem, então eu estou focando aqui só na abertura, tá? Até porque não é recomendado que você fique até o final do pregão, o ideal é operar pela parte da manhã ou num pedaço da parte da tarde até as 4 da tarde. Então o horário de fechamento aqui pra gente é irrelevante. Bom, dito isso, a gente passou pelo mini dólar, vamos falar do mini índice. O que acontece aqui? Ele também abre às 9 horas, que é a abertura do mercado futuro, então ele abre às 9 horas também. Ele também é operado através de um contrato, tá? Só que diferente do mini dólar, o mini índice ele varia de 5 em 5 pontos, não de 0,5 em 0,5. E também diferente do mini dólar, ao invés de você ter a cada meio ponto, né, o tique mínimo ser de R$5, no mini índice é de R$1. Então muitas pessoas entendem que operar o mini índice pode ser mais vantajoso porque elas arriscam menos dinheiro. E aí essa é a parte que eu quero desconstruir isso um pouco hoje para você, tá? Se você está fazendo isso com o mini dólar e o mini índice, beleza, é possível que isso aqui seja verdade, mas tem algumas coisas que são necessárias considerar para poder
ver isso aí. Então vamos lá. Em média de variação diária, hoje o mini índice está entre 100 mil pontos e 105 mil pontos, tá? Então, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, esse valor pode mudar. Mas hoje que o mercado está nessa faixa aqui, nós estamos variando cerca de 2.300 pontos por dia. Bom, em média, no 1 minuto, um candle vai ter 110 pontos. Então, se você está fazendo o seu stop com um candle, você vai estar arriscando ali cerca de R$22. O que parece maravilhoso, certo? Quanto no mini dólar você estaria arriscando pelo menos R$35, aqui você está arriscando R$22. E com esses R$22 de risco, você entende que a sua vida no mercado pode ser maior, porque você vai ter mais chances de operar e você vai arriscar menos dinheiro. Você arrisca 22 para tentar ganhar 44. Você arrisca 30 para tentar ganhar 60, no caso do 2 minutos, tá? Então vamos falar só um pouquinho mais sobre isso aqui. Bom, no 2 minutos, então sobe 40 pontos e você passa a arriscar R$30 ao invés de R$22. Bom, nos 5 minutos você passa de 150 para 180 pontos em média. Nesse caso, entre operar o 2 minutos e os 5 minutos, conforme o time frame vai aumentando e o gráfico vai ficando mais confiável, seria mais recomendado que você escolhesse pelos 5 minutos, certo? Em média, você vai arriscar de 30 a 40 reais por operação. O ideal é que seja sempre abaixo de 36, tá? Porque é a média, você sempre quer arriscar menos do que a média. Então, você deveria optar pelos 5 minutos. Bom, do 5 para o 10 tem um salto, de fato, né, de 180 para 250 pontos, e aí você passaria a arriscar R$50 por trade. Nota que, quando eu estava falando isso sobre o mini dólar, né, no 10 minutos a gente estava arriscando R$105, enquanto no mini índice a gente está arriscando R$50. Só que uma coisa que eu não falei até então é que esse gráfico aqui, ele se move com muito mais velocidade. Quando a gente está vendo parado, não dá para saber. Mas quando você está realmente acompanhando o mercado, você percebe que ele é um gráfico que se move muito, que ele tem muita volatilidade, que ele rompe muito para cima, rompe muito para baixo. Quando ele acelera, ele move muito rápido. Então, esses R$36 aqui, eles andam em uma velocidade absurda, tá? Porque o gráfico abre aqui, de repente, e fecha aqui. Beleza, foi um gráfico de queda. Porém, ele fez um pavio aqui, fez um pavio aqui, que foi maior do que esse candle aqui, foi maior do que esse candle prévio aqui, e aí ele faz essa loucura toda, tá bom? Então acontece bem rápido e às vezes ele faz isso aqui, fica variando aqui no meio, muitas e muitas e muitas vezes, tá? Depois disso, no 15 minutos, você tem uma média de 350 pontos, o que vai fazer com que você arrisque R$70 para tentar aí, pelo menos, né, o ideal, R$140 de lucro. Se você mantiver o risco-retorno de 2 para 1, você vai ganhar dinheiro, mesmo que você acerte 40% das vezes e vai ficar feliz, tá? Então, num gráfico diário de 2.300 pontos, nós temos aqui cerca de R$460 de variação. Se você comprar na mínima do dia e vender na máxima do dia, então dessa forma você vai ganhar R$460 e vai ficar feliz, certo? Porém, se você compra na máxima do dia e vende no fechamento do dia e sai ali, você vai ficar com menos R$460 e aí eu já acho que você não vai ficar mais tão feliz assim. Se você toma muitos stops, de repente você vai ter R$140 de stop, R$200 de stop e já foi 20% da sua conta de R$1.000, certo? E aí é um pouco complicado, porque às vezes 2 stops fazem isso, 3 stops fazem isso. E principalmente no mini índice, quando você tem um pulo de stop, que ele pula o seu stop e vai embora, esse prejuízo normalmente te dá um stop a mais, uma variação a mais de pelo menos uns R$15. Tá? Varia aí de seus, em média, né, de R$8 até R$30 ou R$50, dependendo do dia, tá bom? Esse dia aqui, por exemplo, né, esses daqui, isso aqui tá no gráfico diário, tá? É proposital. Então isso daqui é um dia muito grande, isso daqui também. Então um stop pulado nesses dias pode significar um prejuízo gigante, ok? E aí, essa então é a comparação no dólar e o índice. E aí, o que muda disso em relação às ações? Nas ações,
Se você já está olhando aqui para o lado, procurando os dados de 1 minuto, 2 minutos e tal, você deve estar pensando, Maurício, você está engraçadinho hoje, né? Porque nos outros você colocou ali qual é a média de variação diária, você colocou qual é a variação no 1 minuto, no 5, e agora tem um monte de interrogação, tá querendo fazer suspense. Não estou querendo fazer suspense. O que eu quero te mostrar aqui é que realmente a gente não tem como saber e eu vou te mostrar o que você precisa entender para isso, tá? Primeiro as diferenças e depois eu vou te mostrar aqui o que acontece nisso aqui e por que tem um monte de interrogação. Aliás, corrigindo rapidamente, a gente tem como saber sim, só não é uma regra geral, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro, o mercado de ações abre às 10 horas da manhã. Você tem 1 hora a mais para se preparar para o mercado e ele não sofre tanto com a abertura do Dow Jones no mercado americano. Tem muitas ações daqui que o Dow Jones abre e ela continua ali na maior paz da terra fazendo o movimento dela sem nem tomar conhecimento da abertura do Dow Jones. Então você já não precisa mais ficar tenso, preocupado com esse horário, tá? Então isso já é uma grande vantagem. Depois, as ações elas operam em lote padrão, que é um lote padrão de 100 ações. Maurício, eu só posso operar 100 ações? Não, tem uma forma de você operar mais, mas eu não vou falar sobre você operar menos, né? De repente comprar 1, 2, 5 ações, que é no mercado fracionário, mas eu não vou falar sobre o mercado fracionário hoje, que eu vou falar sobre ele mais para frente, tá bom? Então, você pode operar 100 ações. Isso significa que, se você está operando uma ação que custa, digamos, R$10 e você precisa operar 100 ações dela, você precisa ter R$1.000 em conta. Maurício, beleza, para mim já é impossível operar porque eu só tenho R$1.000 e as ações estão todas acima de 10, 15, 20, etc, etc. E é por isso que eu falo que você precisa assistir até o final do vídeo, porque eu vou explicar isso aqui, tá bom? Então, com R$1.000 você consegue operar ações de R$50, de R$60. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Eu vou explicar já. Outra coisa, a variação das ações é em centavos, o que é muito mais fácil. Por exemplo, se eu falo para você, o mini índice acabou de variar 1.035 pontos. Quanto é isso em um lote mínimo, né? Em um contrato, em um mini contrato? Você vai ter que abrir a calculadora e fazer a conta, vai ter que passar um tempo fazendo conta de cabeça. Aqui é mais fácil. Porque se ela varia 1 centavo, você vai fazer o day trade e vai variar R$1. Maurício, mas é igual o mini índice. Por que eu vou fazer isso aqui nas ações? Porque, como você viu ali antes, eu te falei que as ações, né, o mini índice, ele varia R$460 em um dia, em média. Para uma ação variar R$460, ela precisa subir em um dia ou descer em um dia R$4,60. Se essa ação custa R$30, por exemplo, vamos colocar R$20, se essa ação custa R$20, por exemplo, se ela subir 10% em um dia, vai ser uma variação máxima de R$200, beleza? Então ela precisaria subir muito, o que é completamente atípico, não é normal. Isso torna muito mais fácil você gerenciar o seu capital, tá bom? E aí você consegue escolher ações que permitem que você opere com mais tranquilidade, tá? E o que acontece com a média de variação diária? Por que está uma interrogação aqui? Porque existem ações de 10, existem ações de 20, existem ações de 50, existem ações de 80, existem ações de 100. E essa média de variação depende de cada uma dessas ações. As ações não são um ativo, elas são um grupo de ativos que são ações. Então você tem ações de determinadas empresas, cada uma com seu valor. Por isso que isso daqui não é um valor fixo, tá? E aí você tem que ver qual é a ação que você vai operar. Se você seguir a minha dica e operar as ações entre R$20 e R$50, você vai encontrar stops médios em um gráfico, deixa eu apagar aqui, em um gráfico de 10 minutos, você consegue encontrar stops médios de R$10 até, 80 é um pouco forçado, tem também, mas vamos lá, até R$60. Ou seja, você tem um gráfico muito mais confiável, muito mais direcional, tá? Para a maioria das pessoas, isso aqui não é uma regra geral, de repente você consegue entender bem o mini índice, você consegue entender bem o mini dólar, tá bom?
Então, de forma geral, você consegue encontrar stops bons em um gráfico mais confiável, de um time frame maior, que você tem mais tempo para tomar decisão, que você pode ter mais calma, sabendo que você consegue arriscar menos do que no mini índice no 1 minuto. Olha que loucura! E olha que vantagem que é isso. Peraí, você está me dizendo que ao invés de ficar no mini índice, no gráfico de 1 minuto super rápido, que me deixa ansioso, e eu gasto R$22 em média por operação se eu tomo stop, eu posso fazer isso em um gráfico de 10 minutos, com tempo de tomar decisões melhores, com tempo de pensar, e eu ainda consigo arriscar menos dinheiro? Sim, é exatamente isso que eu estou te falando. E além do mais, no mini índice e o mini dólar, você tem um ativo que é o mini índice, você tem um ativo que é o mini dólar, mas quando nós estamos falando de ações, eu estou dizendo que você vai ter mais de 50, mais de 60, mais de 80, e aí você pode escolher qual que você quer operar, tá bom? Você não precisa ficar preso a 2 ativos te dando entrada o dia inteiro. Se de repente você está procurando seu padrão ali, e de repente, no mini índice e no mini dólar não deu a minha entrada pela manhã, você tem mais de 80 ativos só do Ibov, só que estão compondo a carteira do Ibovespa, para você escolher ali e ficar esperando ele dar a sua entrada, tá? E isso é muito legal porque você pode fazer a sua seleção de ativos que você gosta mais, que você se identifica mais, que você testou o seu setup e ele performa melhor. Então agora, se a gente fizer uma comparação, as principais diferenças que você vai ver aqui, muitas vezes você vai ver que o gráfico de 1 minuto você consegue operar no 10 minutos, no 15 minutos. Que o que você arrisca no 1 minuto no dólar, você consegue operar no 10 minutos, no 15 minutos, com tranquilidade, tá? Num gráfico mais confiável. Você tem um mercado que ele abre a partir das 10 horas da manhã e te dá mais tempo para se preparar. Pessoalmente, eu não consigo funcionar bem antes das 10 da manhã, meu cérebro ainda está meio zoado. Mas a partir das 10, né, a gente já tem abertura, você precisa aí de repente 1 ou 2 candles para poder ver se você vai ter um setup ou não, e aí você tem muito mais tranquilidade de fazer isso. E aí a única coisa que vai ficar faltando então é você escolher quais ações você vai operar, beleza? Eu já deixei no card aqui em cima para você ver, eu tenho uma lista de quais são as que eu mais gosto de operar para day trade, e aí você pode ir lá olhar e descobrir até o porquê, tá bom? E aí, Maurício, mas e a alavancagem para day trade? Eu vou dar o exemplo da Clear, porque é a corretora que eu uso. Na Clear, a gente tem alavancagem de acordo com o ativo, tá? Então, por exemplo, na Ambev, a alavancagem é de 50 vezes. Na VEG é de 50 vezes. Na Edux é de 40 vezes. Na Alpargatas é de 35 vezes. Só que existem algumas que não têm alavancagem, tá bom? Que é vezes 1, que é vezes 4, que é vezes 5 até. Então, você precisa ver ali qual é. Maurício, mas assim, eu escolho a minha alavancagem? Não. Você vai ter essa alavancagem disponível para você, mas você não vai poder falar, não, em Ambev agora eu quero operar alavancado só em 10 vezes. Isso aqui não vai existir, tá? Você sempre vai estar alavancado em 50 vezes. Mas isso é super perigoso? Não, não é. Se alguém te falou que isso é perigoso porque você está alavancado em 50 vezes, essa pessoa está falando isso para prevenir que você não pegue os seus R$1.000, tá? Que ela não quer que você pegue os seus R$1.000 e simplesmente enfie R$1.000 em uma única operação. E aí ela fala, olha, isso é extremamente perigoso. Mas se você tem esses R$1.000 e está operando só com um lote padrão, você está tranquilo. Se essa ação subir 10 centavos, você ganha R$10. Se ela cair R$1, você perde R$100. E uma ação cair R$1, daquelas que eu falei entre 20 e 50, cara, demora muito. Isso aí não acontece em 1 minuto. Beleza? A não ser no Joesley Day, um dia de demissão do Pedro Parente, ou algo assim que a gente viu isso acontecer. Mas é raríssimo, tá bom? Então você pode ver, Maurício, eu não sou da Clear, então o ideal é que você olhe a sua corretora para poder ver qual é a alavancagem que você tem, tá? Na Clear isso já é pré-ativado,
pelo menos até o momento é pré-ativado, mas, por exemplo, eu sei que na Modal você tem que contratar a alavancagem Day Trade, e aí você precisa entrar em contato com eles. Pelo menos é a informação que eu tenho das pessoas que operam pela Modal, tá bom? Então você pode ver aqui, e a lista de ativos é gigante para você escolher, tá? E essa é a forma que você tem de ver a sua alavancagem. Bom, tem uma outra coisa agora que é muito importante, que são mentiras que as pessoas contam, né, aqui, principalmente aqui no YouTube, e que todo mundo acredita. Isso que simplesmente não é verdade. Por exemplo, mini índice e mini dólar são muito mais acessíveis, porque a margem que eu preciso para operar um mini índice ou mini dólar, por exemplo, na Clear é de R$22 no momento desse vídeo, tá bom? Em algumas, é de R$25. Em outras, você vai encontrar aquilo ali por R$50. Então, assim, não, aqui a corretagem é grátis. Bom, vamos lá. São mais acessíveis. Por conta disso aqui, uma ação da Ambev hoje está ali na casa dos R$20. Isso daqui é alavancado em 50 vezes, tá? O que significa que você precisa de uma margem equivalente a 2% do valor da ação. Ou seja, com R$4 na sua conta, você já tem margem suficiente para fazer day trade em Ambev, tá? Maurício, pera aí, eu tenho mais experiência, sei que não é bem assim. Exatamente, não é bem assim. Se você apertar aqui com R$4, você vai ser estopado automaticamente. Você vai entrar, sair e perder dinheiro, porque você precisa ter uma margem. Então, se você tiver R$200 na corretora, se você tiver R$100 na corretora, você também já pode fazer day trade em ações, assim como no mini índice e no mini dólar. Definitivamente não é recomendado. O ideal é que você entre, né, para poder operar tendo pelo menos R$1.000 em conta, com um bom gerenciamento de risco, com um bom sistema, tá? Por isso que aqui tem um guia de setups, eu tenho uma playlist de dica de trade, então você pode ver isso aí, beleza? Então mini índice e mini dólar são mais acessíveis. Já vimos que isso aqui não é exatamente uma verdade, tá? Então você pode ver a sua corretora aí como é que funciona para a ação. A margem para mini índice e mini dólar é menor. Bom, acabei de te mostrar que não é, né? Quando alguma corretora te falar, não, você tem uma margem de R$4, aí você pode falar, bateu um Ambev, mas se eu operar Uzi Minas eu preciso de R$2 na minha conta. Então isso aqui não é verdade, beleza? Nas outras corretoras tem taxa zero para mini índice e mini dólar. Bom, na Clear, pelo menos, tá? Pra vocês saberem, eu não faço propaganda da Clear aqui à toa, eu não sou pago para isso, é porque é a corretora que eu uso. Então, na Clear, você tem taxa zero, tá? Tanto em mini índice, quanto em mini dólar, quanto em ações, e o mais incrível é no fracionário também. Se você não sabe o que é o mercado fracionário, como eu falei, eu vou falar sobre ele em outro vídeo, tá bom? Que é onde você pode operar menos de 100 ações por vez. Você pode comprar 2, 3, 5 e ir montando a sua carteira, tá? Maurício, mas tem uma coisa aí que você não tem como negar que é verdade, que eu já vi que está escrito ali. No mini índice e no mini dólar, bom, eles são melhores porque tem mais liquidez. Tem mais liquidez. Porém, vamos lá, você tem dinheiro o suficiente para uma ação que movimenta de repente 5 milhões por dia, você colocar o seu dinheiro lá e não ter pessoas dispostas a pagar 5 milhões para comprar suas ações? Eu não tenho. Se eu tivesse, seria muito mais fácil minha vida. Porém, cara, vamos lá, são 5 milhões que você vai olhar ali para poder movimentar. Será que para você entrar com um lote de 100, 200, 300 ações, não tem liquidez? Não tem gente disposta a tomar 3 lotes mínimos? É claro que tem. Se você fala, Maurício, não tem liquidez para quem tem uma quantidade absurda de dinheiro, eu entendo. Qualquer ação que você pegar do Ibov, qualquer uma, olha a lista do Ibov lá, cara, se você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para poder fazer day trade naquela ação, você vai conseguir fazer com a maior tranquilidade da terra, tá? Isso aqui não é... Gente, falar que não opera em ações por falta de liquidez
é falta de conhecimento real. Eu não estou te julgando se você não sabia, é só porque realmente você não teve essa informação, tá bom? Então é importante que você entenda que tem liquidez nas ações para você poder operar, tá? E que isso daqui são só mentiras, vamos ser sinceros, são verdades convenientes, tá? Então vale muito mais a pena fazer day trade em ações se os seus motivos, por exemplo, são esses aqui, beleza? Bom, essa daqui é a primeira parte, tá? Esse vídeo já está muito grande, então não dá para eu poder pegar e vir para o gráfico para poder te mostrar aqui agora. Então essa parte do gráfico eu vou te mostrar na prática a diferença na plataforma, como você aperta, como é que é a variação no próximo vídeo. Beleza? Então eu espero muito mesmo que você tenha gostado, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as suas dúvidas. Eu quero deixar bem claro, eu não odeio mini índice e mini dólar. E, claro, eu não respondi. Por que eu prefiro ações? Primeiro, eu tenho mais de 80 ativos para poder operar. Eu posso escolher os que eu quero. Eu posso operar só um setup em todos eles, que no mini índice e mini dólar é bem difícil. Às vezes você vai ver o seu setup aparecer uma vez no dia, 2 vezes no dia. E aqui em ações eu posso ficar operando só um setup. Eu vou operar só o QQ1, que é o setup que eu criei. Eu vou operar só o QQ1, eu posso abrir uma lista de 10 ações e ficar esperando a primeira que me der o QQ1, beleza? Então isso aí para mim é uma vantagem gigantesca, principalmente porque eu também posso gerenciar bem meu capital. E como eu falei, né, aliás, eu não lembro se eu falei, mas quando eu parei de operar mini índice e mini dólar e comecei a operar ações, minha conta deixou de ser vermelha, passou a ser verde, então pra mim foi o melhor dos mundos, beleza? É isso aí então, encerrei aqui, respondi todas as perguntas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas saberem que elas têm opções além de mini índice e mini dólar, que existe aí um mundo inteiro de ações para elas poderem operar e que é bem mais tranquilo. Pelo menos dá uma chance, tá bom? E é isso aí, se você puder, assina as notificações também para você saber quando eu lançar um novo vídeo. E no próximo vídeo, então, nós vamos ver no gráfico como que é a comparação do mini índice, do mini dólar e as ações, como que o dinheiro mexe ali e tudo isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, valeu!